segundo vídeo, né, da palestra de alta habilidade de superdotação, né? Como no primeiro vídeo de introdução eu já fiz a apresentação minha, então dispensa essa parte, não é necessário apresentar de novo, né? Este é o vídeo do segundo tipo de superdotação, né? É a superdotação criativo-produtivo. Vou focar nele e depois em cada um dos demais. No terceiro vídeo será a metafísica espiritual, no quarto a sexual e na quinta a book, né? A multifacetada. Então vamos lá. Sobre a superdotação criativo-produtiva. O artigo, né, específico para esse tipo de superdotação, né, publicado no livro Educação Inclusiva em Destaque, né, agora em julho, né, de 2024, o título dele é Explorando a Superdotação Criativo-Produtiva, Trajetórias de Desenvolvimento e Desafios Contemporâneos. Esse é o título. O resumo dele. Essa pesquisa aborda a temática da superdotação criativo-produtiva, explorando sua complexidade e nuances por meio de uma abordagem integrativa e holística. Contextualizada no campo da educação e psicologia, a pesquisa busca compreender os múltiplos aspectos do potencial excepcional dos superdotados em campos como criatividade, produtividade e inovação. O problema central reside na necessidade de identificar e atender adequadamente às necessidades dos superdotados criativos e produtivos, levando em consideração sua diversidade e complexidade. Os objetivos incluem explorar as características, influências e estratégias de apoio associadas à superdotação criativa e produtiva. Para alcançar esses objetivos, a pesquisa adota o paradigma neoperspectivista griftriano, emprega o método hipotético dedutivo e conduz uma revisão bibliográfica documental narrativa. Esta abordagem permite uma análise abrangente e integrativa do fenômeno, considerando múltiplas perspectivas teóricas e empíricas. Os principais achados destacam a natureza multifacetada e dinâmica da superdotação criativa e produtiva, bem como a importância de estratégias diferenciadas de identificação e apoio. No entanto, lacunas foram descobertas na compreensão e abordagem da superdotação criativa e produtiva, incluindo a falta de estudos longitudinais e transculturais. As contribuições teóricas, empíricas e metodológicas dessa pesquisa incluem insights valiosos para educadores, profissionais de saúde mental e pesquisadores interessados no desenvolvimento e bem-estar dos superdotados criativos e produtivos. Na introdução, né, foram abordados, né, vários autores. Tem um aqui que eu não sei falar o nome, está em alemão, um nome gigante, eu vou até pular. Esse nome eu vou falar, não vou conseguir falar, não. É um nome totalmente de outro mundo. Tem Milan et al., que é um artigo de alto impacto, né, que o Milan e sua equipe e eu, né, produzimos, né, nossa equipe produziu, está publicado na revista Quase A4. Né. Ele é um artigo que está citado nesses 5 artigos de superdotação. Né. As questões cruciais dessa pesquisa, né, as questões problemas dessas pesquisas foram: como podemos identificar efetivamente os indivíduos superdotados criativos e produtivos em diferentes contextos e estágios de desenvolvimento? 2. Quais são os principais desafios que esses indivíduos enfrentam em sua jornada de desenvolvimento criativo e produtivo? 3. Como podemos criar ambientes que reconheçam e valorizem adequadamente suas habilidades excepcionais? E 4. Por fim, né, quais são as estratégias mais eficazes para promover o desenvolvimento e o sucesso desses superdotados em suas áreas de talento? Né? Então, essas foram as 4 questões problemas, né? E buscando responder satisfatoriamente a tais questões, né, essa pesquisa tem como objetivo geral compreender as trajetórias de desenvolvimento e os desafios contemporâneos enfrentados pelos indivíduos superdotados criativos e produtivos. Né? E tem como objetivos específicos identificar os principais fatores que influenciam o desenvolvimento criativo e produtivo dos superdotados em suas áreas de talento, analisar os desafios específicos enfrentados pelos superdotados criativos e produtivos em ambientes educacionais, culturais e profissionais, explorar estratégias eficazes para identificar, desenvolver e apoiar os superdotados criativos e produtivos ao longo de suas jornadas, e examinar como os modelos teóricos contemporâneos podem informar práticas eficazes de reconhecimento e suporte aos superdotados neste domínio particular da superdotação. Como os demais artigos dessa série de 5 artigos, né, esse também foi estruturado em 4 capítulos. Né? O primeiro de introdução, apresentando a temática, a contextualização, a problemática, a justificativa e relevância da pesquisa,
as questões problema, uma síntese metodológica dos objetivos e da estrutura do trabalho. Um segundo capítulo dedicado à explanação de sua fundamentação metodológica, né, dividido em seus 3 pilares, que são o epistemológico, lógico e técnico. O terceiro capítulo destinado à apresentação dos resultados de uma discussão crítico-construtiva sobre os mesmos. O quarto capítulo é dedicado à apresentação das conclusões e considerações finais e, em seguida, as referências consultadas. Agora, a fundamentação metodológica. Né? No pilar epistemológico, o paradigma neoperspectivista giffidiano foi o condutor dos 5 artigos, né? Assim como ele é o condutor de todas as minhas pesquisas científicas em quaisquer áreas do conhecimento. Né? Uma das premissas fundamentais do paradigma neoperspectivista giffidiano é a coexistência de 2 formas de verdade. Né? Por um lado, uma verdade absoluta, perfeita e inalcançável pelos seres humanos imperfeitos, né, conforme abordado no vídeo de introdução, né, que eu falei até em detalhes. Esta verdade representa uma realidade objetiva e universal, além da capacidade de compreensão humana. Por outro lado, há uma verdade subjetiva, dinamicamente construída e em construção e em constante evolução. Essa verdade é moldada pela perspectivista individual, pelas experiências e pelo contexto cultural e é especialmente relevante para os cientistas que dedicam suas vidas ao progresso científico, tecnológico e social. Na presente pesquisa, o paradigma neoperspectivista giffidiano foi adotado como um quadro teórico robusto para investigar as trajetórias de desenvolvimento e os desafios contemporâneos enfrentados pelos superdotados criativos produtivos. Sua abordagem holística permite uma análise aprofundada dos fatores que influenciam a superdotação em sua totalidade, reconhecendo tanto os aspectos objetivos quanto os subjetivos do fenômeno. O paradigma neoperspectivista giffidiano orientou as fases da pesquisa, né, desde a identificação das questões e problemas até a análise dos resultados. Em particular, suas premissas sobre a coexistência de diferentes formas de verdade inspiraram uma abordagem metodológica que valoriza a pluralidade de perspectivas e a construção conjunta do conhecimento. A pesquisa adotou uma postura reflexiva, reconhecendo a importância de incorporar múltiplas vozes e interpretar os dados de maneira contextualizada. As contribuições teóricas do paradigma neoperspectivista giffidiano nessa pesquisa são significativas. Ele reconhece uma estrutura conceitual abrangente para entender a superdotação criativa produtiva, integrando insights da psicologia, sociologia, filosofia e outras disciplinas relevantes. Além disso, sua ênfase na dinamicidade, na incompletude da verdade, ressoa com a natureza em constante evolução da pesquisa científica e incentivando uma abordagem flexível e adaptativa às complexidades do fenômeno estudado. Em termos empíricos, o paradigma neoperspectivista giffidiano oferece uma base sólida para a investigação empírica, incentivando estudos que considerem uma ampla gama de variedades de contexto. Sua abordagem integradora pode ajudar a elucidar padrões e tendências que podem passar despercebidos em abordagens mais estreitas. Além disso, sua ênfase na subjetividade, na construção social do conhecimento, ressalta a importância de abordagens qualitativas e interpretativas para capturar a riqueza e a complexidade da experiência superdotada. Como eixo lógico, né, nessa pesquisa sobre superdotação criativa e produtiva, o método hipotético-dedutivo foi conduzido de forma sistemática, orientando cada etapa do processo de pesquisa e oferecendo contribuições significativas para o avanço do conhecimento nesse domínio específico, né, com base em Kant, né, filósofo da ciência, e Popper. Né. Na primeira fase, as hipóteses foram formuladas com base em uma revisão extensiva da literatura sobre superdotação criativa e produtiva. Né. Essas hipóteses incluíam suposições sobre os fatores que influenciam o desenvolvimento criativo e produtivo dos superdotados, os desafios que enfrentam em suas jornadas e as estratégias eficazes para identificar e apoiar esses indivíduos. Por exemplo, uma hipótese poderia ser que o apoio parental e educacional precoce está positivamente associado ao desenvolvimento criativo e produtivo do superdotado. Né? Com base nas hipóteses formuladas, foram deduzidas consequências observáveis que poderiam ser testadas empiricamente. Isso poderia incluir previsões sobre como certos fatores influenciariam o desenvolvimento criativo e produtivo dos superdotados, bem como esses fatores interagiriam entre si. Por exemplo, uma consequência deduzida da hipótese mencionada acima
poderia ser que os superdotados que receberam apoio parental e educacional precoce demonstrariam maiores níveis de realização criativa e produtiva ao longo do tempo, em comparação com aqueles que não receberam esse tipo de apoio. Na terceira fase, as hipóteses foram submetidas a testes empíricos, utilizando uma variedade de métodos de pesquisa, incluindo estudos quantitativos e qualitativos. Por exemplo, poderiam ser conduzidas análises estatísticas para examinar a relação entre o apoio parental e educacional precoce e o desempenho criativo e produtivo dos superdotados. Além disso, poderiam ser realizadas entrevistas ou estudos de caso para explorar em profundidade as experiências e perspectivas dos superdotados em relação ao apoio que receberam ao longo de suas vidas. São exemplos, né, de testes que poderiam ser realizados, né, para se corroborar ou não essas hipóteses, né, e fica até como sugestões de pesquisas futuras, apesar que lá nas considerações finais há outras sugestões também, né, mas essas aqui não deixam de ser sugestões de pesquisa. Na última fase, os resultados do teste empírico foram avaliados e as hipóteses foram refinadas com base nas descobertas. Isso poderia envolver a confirmação das hipóteses originais, a revisão das hipóteses com base em novas evidências ou a formulação de novas hipóteses com base em descobertas inesperadas. Por exemplo, se os resultados mostrassem uma relação significativa entre o apoio parental e educacional precoce e o desenvolvimento criativo e produtivo dos superdotados, isso confirmaria a hipótese original e forneceria apoio adicional à importância desse tipo de apoio. O método hipotético dedutivo ofereceu várias contribuições importantes para essa pesquisa. Ele forneceu uma estrutura clara e sistemática para orientar todo o processo de pesquisa, desde a formulação das hipóteses até a avaliação dos resultados. Isso ajudou a garantir que a pesquisa fosse conduzida de maneira objetiva e baseada em evidências, contribuindo para a confiabilidade e validade dos resultados. Além disso, o método hipotético dedutivo permitiu a geração de novos insights e descobertas, ajudando a avançar o conhecimento sobre superdotação criativa e produtiva e informar práticas eficazes de identificação e suporte aos superdotados neste domínio. Então, este foi o pilar lógico, né, adotado nessa pesquisa, na superdotação criativa e produtiva. Como pilar técnico, assim como no artigo de superdotação acadêmica apresentado de introdução e nos 3 demais, né, nos 5 artigos foi adotada, né, foi conduzida uma revisão bibliográfica documental narrativa, né, uma RBDN, né, e que nós já conhecemos bem como é que funciona a revisão bibliográfica documental, né, então eu não vou ficar detalhando muito aqui, só vou ressaltar alguns pontos, né, fundamentais, por exemplo, que nessa pesquisa foram adotadas as seguintes bases de dados: a PubMed, a PsicoInfo e a Web of Science. E os descritores utilizados foram Giftedness, que é superdotação em inglês, né? Creative Productiveness, que é produtividade criativa, Talent Development, que é o desenvolvimento do talento, e Creativity, que é criatividade em inglês, né? E foram consideradas, né, as obras mais relevantes, né? A amostragem ela foi por conveniência adotada, né? Foram selecionados artigos, livros, capítulos de livros e outros documentos relevantes que abordassem diretamente aspectos da superdotação criativa produtiva, né, incluindo fatores de desenvolvimento, desafios enfrentados pelos superdotados e estratégias de identificação e apoio. Né. Então foi isso. Agora, resultados de discussão. Né. Primeiro, quanto a fatores de desenvolvimento criativo e produtivo. Né. Uma compreensão abrangente dos fatores que influenciam o desenvolvimento da superdotação criativa e produtiva requer uma análise integrativa de diferentes perspectivas teóricas e empíricas. Ao considerar a interação entre elementos cognitivos, emocionais, sociais e ambientais, podemos fornecer insights valiosos para informar práticas educacionais, intervenções e políticas que promovam o florescimento do potencial humano excepcional. Quanto aos desafios e barreiras enfrentados pelos superdotados, né, temos a dizer que a investigação de tais desafios e barreiras enfrentados pelos superdotados, criativos e produtivos, destaca a importância de uma abordagem holística e sensível às suas necessidades únicas. Ao reconhecer e abordar esses desafios, né, podemos criar ambientes mais inclusivos e enriquecedores que promovam o florescimento do potencial humano excepcional em todas as suas formas. Quanto à estratégia de identificação e apoio, né, a implementação de estratégias eficazes de identificação e apoio é essencial para promover o desenvolvimento da superdotação criativa e produtiva. Ao reconhecer e nutrir o potencial único destes indivíduos por meio de programas diferenciados, currículos adaptados e oportunidades de aprendizagem enriquecidas,
podemos ajudá-los a alcançar seu máximo potencial e contribuir de forma significativa para a sociedade. Quanto ao papel da educação e da sociedade, né, a compreensão da influência do ambiente social e cultural no desenvolvimento da superdotação criativa e produtiva é essencial para informar práticas educacionais e intervenções eficazes. Ao reconhecer e valorizar a diversidade de experiências e identidade dos alunos superdotados, podemos criar ambientes mais inclusivos e enriquecedores que promovam o florescimento do potencial humano excepcional em todas as suas formas. Quanto à integração de teorias contemporâneas, a integração dessas teorias oferece uma base sólida para uma compreensão abrangente e dinâmica da superdotação criativa e produtiva. Ao reconhecer a complexidade do fenômeno e considerar múltiplas perspectivas teóricas, podemos informar práticas educacionais, intervenções e políticas que promovam o florescimento do potencial humano excepcional em todas as suas formas. Quanto às metodologias, e procedimentos técnicos para a avaliação e diagnóstico, temos a dizer que, para avançar ainda mais no campo da superdotação criativa e produtiva, pesquisas futuras devem investigar a eficácia de intervenções educacionais personalizadas. Estudos comparativos entre alunos que recebem intervenções personalizadas e aqueles que seguem a educação convencional podem fornecer evidências sobre quais abordagens são mais eficazes em promover o desenvolvimento integral dos superdotados. Além disso, investigações sobre o potencial das tecnologias emergentes, como realidade virtual e inteligência artificial, são promissoras para melhorar o diagnóstico precoce e oferecer experiências educacionais mais adaptativas e desafiadoras aos superdotados criativos e produtivos, como sugerido por Milan et al., 2004, Renzulli, 2018, e Kendall e Stolovich, 2011. Então, estes foram os principais resultados e a discussão sobre esses resultados nesse artigo de superdotação criativa e produtiva. Agora, como conclusões e considerações finais, temos que, conclusões. Nessa pesquisa, as questões problema foram respondidas satisfatoriamente por meio de uma abordagem abrangente e integrativa. Foi possível identificar e analisar as principais dimensões da superdotação criativa e produtiva, incluindo sua natureza multifacetada, influências ambientais e culturais e estratégias eficazes de identificação e apoio. As hipóteses da pesquisa foram confirmadas ao demonstrar que a superdotação criativa e produtiva é um fenômeno complexo e dinâmico, influenciado por uma variedade de fatores individuais e contextuais. Os principais achados dessa pesquisa incluem a importância de adotar uma abordagem holística na compreensão da superdotação criativa e produtiva, reconhecendo e valorizando a diversidade de habilidades, interesses e necessidades dos indivíduos superdotados. Além disso, foi destacada a necessidade de implementar estratégias diferenciadas de identificação e apoio que considerem não apenas o potencial intelectual, mas também aspectos emocionais, sociais e criativos dos superdotados. No entanto, algumas lacunas foram identificadas durante o curso da pesquisa, incluindo a necessidade de mais estudos empíricos que investiguem a eficácia de intervenções educacionais específicas para os superdotados criativos e produtivos. Além disso, a pesquisa também destacou a importância de explorar o impacto das tecnologias emergentes, como aprendizado de máquina e realidade virtual, no diagnóstico e atendimento à superdotação criativa e produtiva. As contribuições teóricas dessa pesquisa incluem a integração de diversas perspectivas e teorias sobre superdotação criativa e produtiva, oferecendo uma compreensão mais abrangente e dinâmica do fenômeno. Além disso, as contribuições empíricas destacam a necessidade de mais pesquisas que investiguem as experiências e necessidades dos superdotados criativos e produtivos em diferentes contextos e culturas. Por fim, as contribuições metodológicas incluem sugestões para o desenvolvimento e aplicação de metodologias inovadoras de avaliação e intervenção que considerem a complexidade e diversidade dos superdotados criativos e produtivos. Em resumo, essa pesquisa oferece insights valiosos para educadores, profissionais de saúde mental e pesquisadores interessados no desenvolvimento e bem-estar dos superdotados criativos e produtivos. Ao reconhecer a complexidade e diversidade desse grupo excepcional de indivíduos, podemos informar práticas e políticas mais eficazes que promovam o florescimento do potencial humano excepcional em todas as suas formas.
Como considerações finais deste trabalho, temos o seguinte, né? Nas considerações finais dessa pesquisa, é importante destacar alguns pontos fortes que contribuíram para o avanço do conhecimento sobre a superdotação criativa produtiva. A abordagem holística adotada permitiu uma análise abrangente e integrativa do fenômeno, considerando não apenas os aspectos cognitivos, mas também emocionais, sociais e criativos dos superdotados. Além disso, a revisão crítica da literatura e a análise cuidadosa dos dados proporcionaram uma compreensão aprofundada das principais dimensões e questões relacionadas à superdotação criativa produtiva. No entanto, é importante reconhecer as limitações teóricas, empíricas e metodológicas dessa pesquisa. Em termos teóricos, apesar da integração de diversas perspectivas e teorias, ainda existem lacunas no entendimento da superdotação criativa produtiva, especialmente em relação à sua interação com fatores ambientais e culturais. Em relação às limitações empíricas, a falta de estudos longitudinais e representativos pode limitar a generalização dos resultados e insights obtidos nessa pesquisa. Além disso, as limitações metodológicas, como a dependência de métodos de avaliação tradicionais e a falta de aplicação de abordagens inovadoras podem ter influenciado a profundidade e amplitude das análises realizadas. Para preencher as lacunas descobertas e refinar as metodologias empregadas, sugere-se uma série de pesquisas futuras. Em primeiro lugar, são necessários mais estudos longitudinais que investiguem o desenvolvimento ao longo do tempo dos superdotados criativos produtivos, permitindo uma compreensão mais profunda das trajetórias de vida e dos fatores que influenciam o seu desenvolvimento. Além disso, são necessárias mais pesquisas qualitativas que explorem as experiências e perspectivas dos superdotados criativos produtivos, bem como de suas famílias e educadores, para informar práticas mais sensíveis e eficazes de identificação e apoio. Em termos de refinamento metodológico, sugere-se a aplicação de abordagens inovadoras, como a análise de Big Data e tecnologias digitais, para capturar aspectos mais sutis e dinâmicos da superdotação criativa produtiva. Além disso, são necessárias mais pesquisas transculturais que investiguem as manifestações da superdotação criativa produtiva em diferentes contextos culturais e sociais, promovendo uma compreensão mais abrangente e inclusiva do fenômeno. Em suma, embora esta pesquisa tenha contribuído significativamente para o entendimento da superdotação criativa produtiva, há ainda muito a ser explorado e aprimorado. Investimentos contínuos em pesquisas teóricas, empíricas e metodológicas são essenciais para avançar nosso conhecimento sobre este grupo excepcional de indivíduos e promover seu desenvolvimento integral e bem-estar. Então, assim, estes foram os tópicos principais dessa pesquisa, né, considerando resumo, introdução, né, fundamentação metodológica, resultados de discussão e conclusões e considerações finais. Né. No próximo vídeo, né, eu vou apresentar, né, o artigo científico sobre a superdotação metafísica e espiritual, né, todos os tópicos relevantes dessa pesquisa, também publicado neste livro de Educação Inclusiva em Destaque, agora em julho de 2024, né, ele já está organizado. Hoje eu já conversei com o David de manhã, né, ele já apresentou os 2 volumes do livro, né, já está tudo prontinho, tudo organizado, né, a gente só está fazendo os ajustes finais na normatização, que a BNT atualizou agora, né, de várias normativas lá, a normativa de citações, que é a 10.520, né, que foi publicada lá em 2002, depois agora ela teve uma nova versão em 2023, né, então agora a gente tomou conhecimento dessa normativa e a gente teve que adequar todas as citações de acordo com a nova BNT para as citações, né. Ocorreu mesmo, né, com relação às das referências, né, a 6.023, se não me engano, 6.023, que foi publicado em 2002, depois teve uma outra publicação em 2018, se não me engano, e depois em 2021 teve outra. Então é assim mesmo, as normativas da BNT ela vai sendo ajustada, aprimorada, refinada no decorrer do tempo, né. Então, como houveram essas alterações na normativa da BNT e os artigos, né, do livro estão formatados segundo a BNT, segundo a orientação do programa, né, de pós-graduação em educação lá da Unesp, né, a qual o Davi está em vínculo, então a gente teve que adequar, né, todos os artigos, os 14 artigos de cada volume, dentro dessas novas orientações da BNT. Então, por isso, então, assim, quem for ler os artigos vai ver que está tudo bonitinho, né, de acordo com as normativas da BNT, né, o livro
está impecável mesmo, né? Todos os artigos, né, trazem avanços teóricos, empíricos, metodológicos, né, significativos, né, para as temáticas. Não é só sobre superdotação que o livro fala, é educação inclusiva, né, que aborda a habilidade de superdotação, aborda transtorno de desenvolvimento, esquizofrenia, bipolaridade, autismo, né, TDAH, borderline, né, inclusão no mercado de trabalho, inclusão no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, no ambiente familiar, no ambiente social, né? Atendimento não só educacional especializado, mas o atendimento social, né, especializado. Porque assim, a literatura de educação especial, eu percebo que ela é muito focada em atendimento educacional especializado, né? Mas assim, a meu ver, esse foco no atendimento educacional parece que os indivíduos, né, foco, né, da educação especial, que são indivíduos que têm as necessidades educacionais especiais, são todos esses que eu falei, inclusive outros superdotados, parece que esses indivíduos ficam o dia inteiro estudando, né? Parece que eles não trabalham, não estudam, não namoram, não fazem nada, né? Então, por que o atendimento tem que ser educacional? A vida desses indivíduos é só educacional? Eles ficam só estudando o dia inteiro? Não. Eles têm a vida social, né? Tem vários campos da vida social, tem família, tudo, trabalho, tudo, né? Não é, até mesmo deficientes, né? Deficientes físicos, né? Intelectuais, né? Quem é surdo, mudo, cego. Ué, eles têm vida também. Tem vida, o autismo também tem. Né? Existem esquizofrênicos aí, por exemplo, aquele filme Uma Mente Brilhante, né? O ganhador do prêmio Nobel, o doutor em economia, o cara era esquizofrênico. Para quem acha que esquizofrênico não é de nada, não consegue imaginar. O cara é esquizofrênico, com superdotação ao mesmo tempo, foi o ganhador do prêmio Nobel, doutor em economia, né? Revolucionou a época dele lá, né? Foi professor universitário, enfim. Existem superdotados que são bipolares, existem superdotados que são autistas, superdotados que têm borderline, superdotados que têm TDAH, existem superdotados que não têm excepcionalidade nenhuma, enfim, existe uma ampla variedade, né, de duplas condições, triplas condições, quádruplas condições, então, e tendo ou não ter excepcionalidade, isso não significa que o indivíduo não pode fazer nada, está extremamente limitado, não é bem assim, não, todos os seres humanos são capazes de crescer, desenvolver, cada um, claro, né, cada um tem o seu potencial, né, uns um pouco mais, outros um pouco menos, enfim. Né? Mas tendo o apoio, o atendimento adequado, todos são capazes de maximizar os seus potenciais, de maximizar o seu crescimento durante a vida. Né? É por isso que tem que ter um atendimento especializado, mas não só educacional, não é só educacional, é social. E esse social inclui estudo, trabalho, família, namoro, tudo, dinheiro, tudo. É a vida como um todo, cívica, né? Inclusive, né? Porque a vida desse indivíduo não é só dentro do ambiente escolar e acadêmico, a vida é como um todo. Né? E assim, quando uma escola ou uma universidade for atender esses indivíduos, o adequado é que essa escola ou universidade atenda o indivíduo de forma social, não só educacional, não é só mudar currículo, não é só adequar atendimento, relacionamento entre professores e alunos, entre funcionários e alunos. É fazer intercâmbio com a família, fazer intercâmbio, por exemplo, se o indivíduo ele tem alguma excepcionalidade, faz um tratamento num CAPS, no hospital, entre em contato com os funcionários do CAPS, com a equipe médica, para saber o andamento, para acompanhar, para que todos reúnam, montem uma equipe de apoio para dar um atendimento social adequado, né? Inclua assistentes sociais junto, para promover, inserir no mercado de trabalho, recolocar o indivíduo no mercado de trabalho, e para dar um atendimento completo para o indivíduo. Então, o atendimento não é só educacional, é também social, né? É necessário frisar isso, né? Eu faço questão de frisar isso. Então, encerrando por aqui, no próximo vídeo eu vou falar da superdotação metafísico-espiritual.